Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. No programa 178, falamos da inconsciência e falamos do poder oculto, foi a pergunta, quem é o poder oculto, se ela comanda e destrói tudo, e tudo que está se passando, a causa é o poder oculto. Então, todo mundo quer saber do poder oculto e também o poder oculto é o quê? É a natureza? A natureza tem um poder oculto? E quem é a natureza? O racional superior diz que só se vence com a natureza. E a natureza é o Deus de todos, porque todos dependem da natureza. A natureza é o sol, é a lua, são as estrelas, a água, a terra, os animais, os vegetais, os seus feitos e o produto disso tudo. Isso é a parte visível. Mas o natural da natureza é a parte invisível, quântica, como está na moda hoje em dia falar. Então, o povo do astral é quem decide tudo. No outro vídeo a gente estava falando sobre a influência do poder oculto e a realidade real, parece um pleonasmo vicioso, mas está falando de realidade que coexiste com essa visível. A gente só vê uma coisa, a gente não vê a própria aura. Isso está em todas as culturas, né? Culturas espirituais tinham linguagem místico-religiosa, mas tinha início e fim, e tinha a ação dos entes invisíveis sobre o destino da humanidade. Com o artifício ficou negado essa outra realidade, suprassensível, mas real. Por isso o racional diz que a realidade real é essa. No Obras Primas tem uma frase que é quase ipsis literis do que tem nos Vedas. O astral tem o seu governo, lá é onde se decide onde vai chover e onde vai fazer seca, sendo que em todas as culturas a chuva é uma bênção. Se o povo do astral está satisfeito com aquele povo materializado, vem uma chuva boa que fertiliza o chão e a agricultura e tudo mais. As festas eram sempre em agradecimento, né? Isso falando historicamente. Doutor Carlos, me permita a interrupção. Isso no Nordeste é muito cultivado, o dia do São José. Cultuado ainda. Cultuado, no caso. Tem a ver com isso? Com certeza, com certeza. A dança da chuva dos povos indígenas e assim por diante, sendo que são culturas espirituais, algumas que não tinham nada de registro escrito, né? É parte de tradição oral, mas é uma cultura espiritual. Então, o racional superior, no 10º da tréplica, ele diz cultuar, cultura que vem do ar. E esse alfabeto artificial é só um alfabeto, não é bem uma cultura. Ele não, como o povo fala brincando assim, ele não esculacha, né? Ele dá um valor, chama de cultura artificial, porque cultura tem que ter alfa e ômega. Está escrito literalmente lá, no 10º da tréplica. Então tem que ter início e fim. Para ter início e fim, o ser humano tem que se conhecer, saber de onde veio, para onde vai, e todos vivem alheios às perguntas principais e a definição da sua própria natureza. Então, a mãe natureza, a natureza, é essa questão do povo invisível. E as leis naturais regem tudo e regem todos. E quem está ligado à natureza, né, ele fala nesse terceiro amarelo, passa por Deus também. Por quê? Porque tem uma proteção a mais. Os seus casos da vida são resolvidos por quem? Não é o que é a natureza, é quem é a natureza, né? Essa é a verdadeira questão. E quando a pessoa passa a se conhecer, aquele ego, que é um bicho, que é um monstro, ele fica no seu lugar, transparente e obediente. E a gente sabe que é aparelho. Quando a gente chegar no grau de racional, aí vamos ser racionais. Agora nós somos aparelhos racionais em desenvolvimento do raciocínio. E a gente sabe que o povo invisível sempre participou, sempre nos cuidou, nos alfabetizou
A gente só chegou até uma civilização aparente de animais racionais graças ao desenvolvimento do pensamento, que trouxe ciências, filosofias, a gente sempre fala aqui, de formas diferentes, mas foi tudo isso induzido pela transmissão, como disse o professor Horta no final do último vídeo, transmissão, a aura eletromagnética, o povo invisível eletromagnético, transmitindo, e aí clareia a mente daquele aparelho que é para descobrir isso, aquilo outro, e se ele é muito atrasado, ele faz questão de botar o nome dele, né? Ah, descobri esse buraquinho, na medicina tem muito isso, né? Foramen de Lusca, aqueduto de Magendie e tudo, todo mundo, mas Doutor Carlos. já nasceu todo mundo de novo aí. Doutor Carlos, eu acho que, agora, desculpe se eu acho, foi involuntário. Como a gente ainda não se conhece, o eu acho faz parte da vida da gente. Eu não gosto de falar. Uma humildade também, para a gente não exatamente. dar a nossa opinião sem ser megalomaníaco, mas pensador. Nós, em verdade, quando nos conhecemos, e isto é apenas uma projeção, porque o conhecimento pleno de si mesmo é algo que a gente só pode descrever depois que conhecer. Por isso eu usei o termo eu acho, neste sentido. Nós, no final das contas, pelo que podemos deduzir, aí sim, na cultura racional, a disposição da conformação da natureza está no fato de que nós somos aparelhos desses poderes invisíveis, mas nós também somos aparelhos de si mesmo. Essa é a parte que o livro Universo em Desencanto nos leva a esse aspecto. Eu tenho um trechinho aqui, rapidamente, Oswaldo, se me permite, eu vou ler aqui, porque ver se a minha vista ainda funciona. coisa de velho. Está aqui no aparelhinho, em que o racional superior diz assim, isso é um tréplica número 13. Chegou o remédio, cultura. O remédio é a cultura racional. Como disse muito bem aqui o Dr. Carlos, cultura tem que ter início e fim, o alfa e o ômega. E assim, a natureza é você, e você é a natureza. Definição de natureza perfeita que o racional superior antecipa para o nosso sentimento de racional, do quem nós somos realmente, precisamos nos conhecer. É porque aí ele vem dar em detalhes do porquê você é a natureza é você. É o sentido, o sentimento da coisa. Porque o mesmo que você sente, a natureza sente também. E a natureza é você. Você é a natureza. Então ele resume a natureza como sentimento, né? O racional superior. Ainda vem ele aqui mais uma vez. Se você tem sentimento, a natureza também tem. Se você é um aparelho de reprodução, reprodutores de filhos e irmãos, todos filhos de uma natureza só. A natureza também é reprodutora de filhos e irmãos, por todos serem filhos de uma natureza só. Então está aí, basicamente, um trechinho pequeno, rápido, em que o racional superior nos define que nós somos a natureza. Então, no final das contas, a soberania humana não está diminuída quando a gente fica sabendo que somos ferramentas da natureza. Tem pessoas que não gostam de ouvir essa coisa, assim, não, mas eu que me comando. Eu que mando as minhas vontades. Sou dono do meu nariz. Eu sou o dono do meu nariz. Expressões dessa natureza inconsciente. Essa é a natureza inconsciente da gente. Porque se a gente fosse dono do nosso nariz e nos comandássemos, jamais morreríamos e jamais sofreríamos. Porque conscientemente, volto a dizer, e para mim também, ninguém gosta de sofrer. E se ainda temos o sofrimento como uma necessidade de aprendizado, de lapidação, é porque ainda não aprendemos tudo. Então a vida é um constante aprendizado. Mas você saber o que está aprendendo é uma coisa, e aprender sem saber o que está aprendendo não dá em nada, porque você aprende tudo que não precisava aprender e que não serve para absolutamente nada. Como diz no velho ditado, ou no velho deitado, o caixão não tem alça. Né? Alça de caixão não tem nada, o sujeito não leva nada no caixão. Então foi doutor, PhD, aquela coisa toda e morreu.
e ficou sem saber quem ele era. Ficou sem saber que ele era a natureza. Por isso é que a tal da inconsciência. A inconsciência está no não se conhecer. E como é que eu vou saber que eu sou a natureza? Quer falar alguma coisa? Eu gostaria, antes do Horta falar, então a pessoa vai dizer assim, se a natureza que me comanda, então tudo que eu faço de errado, a culpada é a natureza. Seria isso? Dentro da definição do racional, quem sofre as consequências é eu mesmo, ou seja, a natureza. Então, não adianta porque não tem para onde correr. Porque, eu sou comandado e vou fazer qualquer coisa, mas quem sofre as consequências é você, porque você agride a natureza. Se você é a natureza, você agride a você mesmo. Natureza, né? O que é e quem é. A começar, o que esteve ao redor do homem e continua estando, né? E sob o domínio dele ou não. 3 situações poderão ser colocadas. O universo, a terra e o homem. Quer dizer, a preocupação desse último sempre foi, em princípio, com ele mesmo. Quem sou? O que estou fazendo aqui, para onde vou e para que vou? Isso sempre o trouxe, a preocupação dele sempre foi essa. E o segundo, a terra onde ele está, ou seja, apoiado, aí onde ele vive. E aí, nessa que nós denominamos terra, está toda a sua sobrevivência, a sua manutenção. E com relação ao universo, o que tem lá, né? Como é lá? Sempre foi a preocupação dele. E até que, ao decorrer dos tempos, né, com os estudos e mais estudos, a nível científico ou não, como queira, ele foi, por exemplo, tomando conhecimento desses 3 seres, onde ele próprio está inserido. E tivemos, por exemplo, momentos, períodos em que ele teve que desenvolver o movimento através da terra, na superfície, teve que desenvolver pelo movimento nas águas e até no ar. No caso aí, chegou até ser aviador. Então, fez tudo, praticamente tudo o que ele poderia, né, imaginar. Agora, com relação ao que está lá fora, fora da Terra, ou fora do domínio dele, sempre foi também aquela preocupação. Até que ele chegou ao ponto de evoluir de um certo grau, de chegar ao ponto de comunicar com outro homem que estivesse fora, por exemplo, da Terra. Um exemplo, na Lua, quando foi lá, né? Houve essa evolução. Então, esses 3 seres, o universo, a Terra e o homem, que nós não temos como não chamar isso de natureza, envolvendo cada um com suas características, ou envolvendo um todo. De uma forma geral, isso aqui seria a natureza. Só para complementar aqui, tem um grande físico atual, indiano, mas radicado nos Estados Unidos, Amit Goswami. Só vou dizer o título do livro dele, de um dos livros dele, que é bem famoso, O Universo Autoconsciente. Olha só, um físico de ponta, o título do livro dele, O Universo Autoconsciente. Então, a natureza tem a parte da consciência em todos os planos, e a gente precisava fazer uma reconstrução da humanidade pelo desenvolvimento do raciocínio, antes, primeiro desenvolver a imaginação, depois o pensamento, e agora nós estamos nessa fase de autoconsciência, né?
E essa autoconsciência, na verdade, ela não é tão alto assim, porque não é de baixo para cima. A consciência nos é revelada de cima para baixo. Sempre. Porque exatamente pelo fato de estarmos encantados. O nosso progresso de conscientização, ele veio de baixo para cima. Jamais chegaríamos em algum lugar. Em lugar algum chegaríamos dessa forma. Não fosse vir de cima para baixo uma revelação. E aí é que entra o papel da cultura racional. Não chegasse a cultura racional no tempo que tinha que chegar, desse amadurecimento, jamais o ser humano chegaria a lugar algum. Projeta, mas não tem o anteparo, não tem a noção verdadeira da verdadeira origem. Por isso o Universo em Desencanto tem essa primazia de conscientizar o ser humano pelo desenvolvimento da verdadeira origem que está dentro de cada um de nós. Que aí ele então nos esclarecendo como foi formada a natureza, como fomos nós formados e como tudo isso veio sendo trazido e por que veio sendo trazido e o porquê disso tudo, de ter acontecido. A questão da liberdade, o abuso das leis divinas e aí então chegarmos à percepção real de que Deus é bom, sempre bom, e o mundo não é consequência da obra divina. Embora a obra divina preceda a existência deste mundo, este mundo é consequência dos seus próprios habitantes. Era o ponto que estava nos faltando conhecer para desmistificar aquela questão da Gênese, de que Deus fez o mundo porque Deus quis. E você está sofrendo porque Deus quis. E você está bem porque Deus quis. E tudo é porque Deus quis. E aí vem aquela questão, e Deus não poderia querer um pouco melhor? É onde vem os céticos, os materialistas, e justificando isso tudo. Então o Universo em Desencanto dá a medida certa, no ponto certo, que é exatamente na terceira parte que está na nossa cabeça, é onde a gente começa a se conhecer. Aí sim, eu sou a natureza é eu. Ou você é a natureza é você. Nós fazemos parte disso tudo. As pessoas estão jogando para lá e para cá, a gente vê tanta filosofia bonita por aí, mas o ponto certo é, se não desenvolver o raciocínio, não há o fechamento. Não casa, não adianta, não vai chegar a lugar nenhum, vai continuar projetando para o infinito. A crença, a fé serviu, lapidou, mas não atingiu o objetivo. Não resolve a solução, porque isso mesmo já foi dito no processo da crença, da lapidação foi dito. Conhecereis a verdade vos libertará. E conhecer está agora no terceiro ciclo da vida. Conhecer a si próprio, conhecer a natureza. E o porquê da natureza e o porquê de si próprio. Leia o livro Universo em Desencanto, né, Oswaldo? Exatamente. A natureza é você e você é a natureza, então preserve a natureza para preservar você. E leia o livro Universo em Desencanto para desenvolver o raciocínio e voltar ao seu mundo de origem. Salve!